Então vamos lá, gente. Aula de correção da lista sobre campo magnético gerado por corrente. Primeira questão. A figura representa um condutor reto e infinito, percorrido por uma corrente elétrica constante e igual a I de A para B. Então tá aqui, ó, o fio A, B, a corrente está subindo. O sentido do campo magnético originado pela corrente no ponto 1 aqui, ó, é corretamente expresso por. Então tem aqui, ó, vou desenhar maior, um fio que a corrente está subindo, certo? Para mim saber como é que é o sentido da corrente num ponto 1 aqui de fora, eu tenho que fazer a regrinha da mão direita. Dedão no sentido da corrente, os outros dedos abraçam o fio, então o campo vai entrar aqui e sair de lá. O símbolo de entrando é fundinho da setinha. Esse é o símbolo. Então, no ponto 1, essa é a resposta. Letra E. Então, um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 A. Qual a intensidade do vetor campo magnético originada em um ponto a uma distância de 0,25 do fio? Dados aqui é 4π vezes 10 a menos 7. Então, é só jogar na fórmula do campo do fio, que é 4, não, ou melhor, né? μ0 vezes corrente dividido por 2πr. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Corrente é 1,5 ampere dividido por 2π. R é a distância, né? R é a distância de 0,25 metros. A distância já está em metros. Corto aqui, corto aqui. Corto aqui com aqui fica 2. 2 vezes 1,5 dá 3. Vezes 10 a menos 7, dividido por 0,25. B do fio, 3 por 0,25 dá 12 vezes 10 a menos 7, que é o mesmo que 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Resposta certa, letra C. Ok? Simples também, só jogar na fórmula direto. Lembrando que isso aqui saiu errado, tá? É 4π vezes 10 a menos 7 o valor da constante μ0. Número 3. Um fio metálico retilíneo, vertical e muito longo atravessa a superfície de uma mesa, sobre a qual há uma bússola próxima ao fio, conforme a figura a seguir. Fazendo passar uma corrente elétrica I contínua no sentido indicado, então ela está subindo, cortando o plano, ela está assim, aqui está o plano, ela está cortando o plano. A posição de equilíbrio estável da agulha imantada desprezando o campo magnético terrestre é. Gente, aqui está o plano, a corrente está subindo, certo? Então, dedão no sentido da corrente, o campo magnético aqui vai estar circular no plano, porque está em torno do fio, então ele está circular aqui. A corrente imantada aqui, ela vai seguir o sentido da corrente, ou melhor, a bússola, quando eu coloco aqui, ela vai me indicar o sentido do campo. Lembrando que a linha de força, o norte da bússola sempre aponta para onde está a setinha da linha de força. Se a linha de força está assim, a hora que eu coloco ela aqui, ó, ela está subindo, a hora que eu coloco ela aqui, ela é tangente, né? Lembram? O vetor campo magnético, ele é tangente à linha de força. A linha de força está circular, a hora que eu coloco aqui ela vai ser tangente. Então ela vai estar indicando assim, ó, onde a ponta do meu dedo é o norte da bússola. Então ela vai estar circular aqui, vai estar aqui nesse ponto. Então a hora que eu coloco a bússola, ó, o campo magnético, a bússola vai estar assim, nessa posição aqui, ó, do campo magnético tangente. A bússola sempre se orientará tangente à linha do campo, apontando o norte sempre para onde está apontando a linha do campo. Resposta certa, letra B. Ok? Então, para me saber o comportamento da bússola, eu tenho que saber como é que é a linha de força daquele ponto, né? Traçar o vetor campo magnético e a bússola sempre se orienta de acordo com o vetor campo magnético. Próxima questão, número 4. Dois fios condutores retilíneos cruzam-se perpendicularmente, né? Cruza formando 90 graus. A corrente do condutor X tem intensidade I. No condutor Y é 3I. Seja B o módulo do campo magnético criado pela corrente X no ponto B, o módulo do campo resultante no ponto P. Então, o campo magnético no ponto P, devido à corrente X, vale B, que ele já deu. Eu quero saber o resultante. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente IX e uma corrente Y. Essas duas correntes vão gerar um campo no ponto P.
ok? Então, o campo resultante no ponto P, eu preciso saber se ele vai ser uma soma dos dois, uma subtração ou um teorema de Pitágoras. Para mim descobrir isso, eu estou trabalhando com vetor, então eu tenho que descobrir como é que está a direção e o sentido de cada campo no ponto P, no ponto P. Lembrando, o ponto P está a distância D do fio X e a mesma distância D do fio Y. Então, ele está equidistante dos dois fios, ok? Então, vamos lá. Esqueçam o fio Y. Devido apenas ao fio X, como é o campo magnético criado no ponto P, devido a essa corrente no fio X. Regrinha da mão direita, dedão no sentido da corrente, os meus dedos vão abraçar aqui. Então, no ponto P, o campo magnético gerado pela corrente X, ele tende a entrar. Então, vou colocar aqui no ponto P, o BX é entrando é X, BX é entrando, ok? Esqueço a corrente X, vou pegar só a Y. Dedão no sentido da corrente, vou virar um pouquinho minha folha. Dedão no sentido da corrente, ele vai entrar aqui, lá no ponto P vai estar como? Saindo. Saindo, o BY é saindo. Se eu tenho nesse ponto P um campo que entra e um campo que sai, então o B resultante no ponto P, ele vai ser o quê? Uma soma ou uma subtração dos dois? Uma subtração, porque um tá para cima, outro tá para baixo, vetorialmente essa expressão dá uma subtração, certo? Quem menos quem? O maior menos o menor. A distância não é a mesma? Então, quem que vai ser maior? O Y, porque o Y tem uma corrente que é 3 vezes maior que essa. E quanto maior a corrente, maior o campo. Então, o B resultante no ponto P vai ser o BY menos o BX. O BX, ele é o quê? Ele é μ0 ix dividido por 2π vezes a distância, que a distância é d. Esse valor aqui, quanto vale ix? Quanto vale ix? Vale i, dividido por 2πd. Esse valor aqui, ele chamou de b. Lá em cima, ele manda considerar igual a b, ó. Então, esse valor aqui, eu chamo de b. Agora, em função desse valor, mais uma questão algébrica, hein? Em função disso daqui, quanto que vale o BY? Ele vale μ0 e y dividido por 2π. Qual a distância que o ponto P está do fio Y? Também é d. Quanto vale IY? IY vale 3i. Então, BY vai ser μ0, 3i dividido por 2πd. Eu tenho que isolar essa parte aqui, ó, para me colocar o BY também em função do B, porque eu chamei isso tudo de B. Então, essa parte aqui, ó, ela ficou assim, né, ó. Então, vai ficar o quê? O 3 só que tá demais aqui. Então, o BY vai ficar 3 que multiplica μ0i sobre 2πd. Mas isso aqui nada mais é do que o B, não é isso? Então, BY é 3b. Voltamos aqui. Quem é o resultante no ponto P? B resultante no ponto P vai ser BY, que é 3 vezes o B, menos BX, que só vale B, que ele falou lá em cima. Então, o B resultante no ponto P vale 2 vezes o B. Resposta certa, letra C. Então, prestem atenção. Eu vejo que sempre vocês têm muita dificuldade em trabalhar com a álgebra, né? A álgebra é quando a gente trabalha com a equação e não coloca os números. Então, se ele fala que o campo magnético gerado pela corrente X vale B, eu tenho que ver quanto que ele é. Ele é o quê? Ele é μ0 e x 2π sobre d. Quanto vale x? Vale i só. Então, isso tudo aqui que ele está chamando de B. Quando eu vou fazer o y, eu tenho que fazer em função desse b. Então, eu tenho que substituir o que eu puder e tentar isolar essa função aqui. A única coisa diferente é que a corrente em y é 3i. Então, eu coloco o 3i, tiro só o 3i para fora, eu tenho o b aqui, 3b. Agora, eu consigo subtrair os dois, ó, 3b menos b, que é o resultante no ponto P. Então, o resultante é 2 vezes o valor de b que ele deu lá em cima.
ok? Vocês estão vendo que eu estou trabalhando bem com essas questões de álgebra, isso aqui é importante vocês saberem trabalhar. Sempre a gente vai tentando isolar a sua função mãe, né? A principal, igual ele chama de B, o B e X, então isso aqui ele chamou de B. E a partir daí eu tento isolar essa parte, ok? Número 5. Dois fios longos e retilíneos são dispostos perpendicularmente entre si e percorridos por correntes elétricas de intensidade 1 e 2, como mostra a figura. O módulo do campo magnético resultante, gerado pela corrente nos dois fios, será nulo, ele quer que se anule, somente nos pontos dos quadrantes. Então eu vou traçar. Em cada ponto, eu tenho dois campos magnéticos, o 1 e o 2, gerado pela corrente 1, gerado pela corrente 2. Vamos esquecer a corrente 2, ok? Vou virar minha folha, vou traçar só o campo 1. O campo 1 eu vou traçar de azul. Dedão no sentido da corrente subindo, então nesse lado aqui desse fio ele vai estar entrando, do lado de lá saindo. Então o B1, ele vai estar entrando aqui e aqui o B1 vai estar saindo. Olha, o fio tá nessa posição, entra aqui, sai aqui. Ô, gente, desculpa, aqui, ó, saindo, pontinho. Então, entra aqui, sai aqui. Agora eu vou esquecer o fio 1 e vou traçar o 2. Vou traçar o 2 de vermelho. De vermelho, entra de cá e sai de lá. Então, o B2, vamos colocar assim, ó. Entra de cá e sai de cá. Agora, onde que pode anular? Para anular, B1 tem que ser diferente de B2. Aí vai anular, porque dá um para cima, um para baixo, eles se anulam. Então, esse anula, esse aqui se soma, esse aqui também anula, esse aqui se soma. Então, onde anula? 1 e 3. Resposta certa, letra B. Então, só traçar e eles só podem se anular quando eles der contrários, né? Os valores vão ser iguais, se eu tenho um entrando, o outro saindo, a hora que eu for resolver vetorialmente, um entrando, um saindo de mesmo valor, eles vão se anular, dá zero, certo? Próxima questão, número 6. Olhem o número 6. 3 condutores, 1, 2 e 3, percorridos por corrente elétrica de mesma intensidade I, estão dispostos conforme mostra a figura. Gente, o que eu tenho aqui, ó? I. Eu tenho 3 fios, 1, 2, 3 são fios que estão aqui, olha, entrando ou saindo. Os fios estão perpendicularmente à folha do papel de vocês. O fio tá aqui, ó, saindo ou entrando da sua folha, né? Nesse caso, a corrente está saindo da folha, nesse caso, a corrente está entrando, nesse caso, a corrente está saindo da folha, ok? E eu tenho um ponto. Cada corrente aqui gera no ponto P um campo magnético, ok? A corrente 1 gera um B1, a corrente 2 gera um B2, a corrente 3 gera um B3. O resultado vetorial disso daqui é que vai me dar o campo magnético gerado no ponto P. Então lembrem, cada uma corrente gera um campo magnético no ponto P. Era igual ao campo elétrico, cada uma carga gerava no ponto P um campo elétrico e eu tinha que somar vetorialmente. Pauliano, como que eu sei se eu vou somar, se eu vou subtrair, se eu vou fazer Pitágoras? Tem que desenhar o vetor campo magnético de cada um. Para isso, a gente tem que fazer por partes, ok? Então vamos desenhar primeiro aqui como é que vai ser o resultado. Olha, vamos esquecer o fio 2 e o fio 3. Vamos imaginar somente o ponto P com o fio 1. A corrente 1 está saindo, dedão no sentido da corrente. Estão vendo que o ponto P está bem na linha, no meio dos fios? Então ele não está mais abaixo, igual aquele outro que a gente fez da UFMG. Ele está bem entre eles, ó. Então, dedão no sentido da corrente, subindo no fio 1. Ele vai estar circular aqui, ó. Ele vai estar circular e a hora que eu passo no ponto P, ó, ao sentido, ele vai estar subindo, porque ele tem que ser tangente. Então, aqui eu tenho o B1. Vou esquecer o fio 1 e o fio 3, vou pensar o fio 2. A corrente está entrando, então ela entra aqui, a hora que ela passa no ponto P, olha aqui, vai estar apontando para onde? Para baixo. B2. Vamos esquecer o 1 e o 2, vamos fazer com 3. A corrente está
Saindo, quando ela passa aqui, o I3 vai estar apontando para onde? Para baixo, o B3. Então, eu tenho esses vetores aqui, que eu não sei o tamanho deles, porque as distâncias são diferentes. As correntes são iguais, mas as distâncias são diferentes. Vamos ler de novo a informação que ele traz. Ó. 3 condutores, 1, 2 e 3, percorridos por corrente elétrica de mesma intensidade, estão dispostos conforme mostra a figura. O condutor 2 origina em P um campo magnético de intensidade B. Então, o B2 ele chamou de B. Qual é, em função dessa intensidade B, a intensidade do vetor campo resultante? Ele quer saber qual é o resultante no ponto P. Gente, mais uma algébrica. B2 é igual a B, mas quem é B2 para a gente saber quanto vale esse B? É μ0 e 2 dividido por 2π. Qual a distância que o fio 2 está do ponto P? A uma distância R. Estão vendo que é só um Rzinho? R. Então, quem vale I2? I2 vale I, todo mundo vale I. Então, μ0 e 2πr. Esse aqui é o valor de B. Então, esse aqui é o valor de B. Então, isso aqui que eu tenho que isolar nos outros. Então, vamos ver quem é B1. Quem é B1? É μ0 e 1 dividido por 2π. Qual a distância que o fio 1 está do ponto P? 2R, estão vendo? 2R. Pauliane, eu tenho que isolar em função de B. Então, quem tá sobrando aqui? Quem tá sobrando aqui, ó, é esse 2. Não é isso? Então, isso aqui que eu circulei de vermelho é o meu B. Então, quem é B1? B1 é igual a B e sobrou um 2 aqui de baixo. Então, B1 é o quê? B sobre 2. Agora, vamos ver quem é B3. B3 é igual μ0 e 3 dividido por 2π. Qual a distância que o fio 3 está do ponto P? Sempre a distância até o ponto. É R. Quem vale I3? I3 vale I. Todo mundo vale I. Isso daqui não é exatamente igual ao B1, porque eles estão à mesma distância e têm a mesma corrente? Realmente, isso aqui não é exatamente o que a gente chamou de B? Então, a gente já tem que B1 vale B sobre 2, que B3 vale B e que B2 vale B. Qual é o campo resultante aqui, então? O B resultante no ponto P vai ser igual ao quê? Esse mais esse menos esse, não é isso? Ou pode ser B1 que está para cima, menos o B3 mais o B2. Tem que colocar assim, tá, gente? Não é, ele vai subtrair esse e esse. Não é só, se eu não coloco parênteses, dá errado. BP vai ser B1, que vale B sobre 2, menos B mais B. O BP vai ser B2 menos 2B, que vai ser menos 1,5B. Por que deu negativo? Para indicar que tá no sentido, o resultado vai estar no sentido de quem eu chamei negativo. Se eu fosse traçar, o que seria? B mais B, 2B para baixo e meio B, o resultado aqui, ó, vai dar o quê? 1,5B para... Olha o resultado aqui, ó. BP igual a 1,5B. O negativo aqui é só para indicar que está no sentido negativo, que eu chamei negativo os dois que estão para baixo. Então, o resultado, 1,5 é o módulo, letra B. Ok? Então, repetindo, eu tenho que traçar os 3 vetores. Como tem um para cima e 2 para baixo, vai ser esse de cima menos os 2 de baixo, ou os 2 de baixo menos o de cima, tanto faz, né? Se eu coloco que esses dois são maiores, aí eu coloco B3 mais B2 menos o B1, que dá na mesma, eu invertei isso aqui, ó, B3 mais B2 menos o B1, dá do mesmo jeito. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que calcular cada um. O B1, o B2, ele falou que é B. O B2 é igual ao B3, porque eles têm a mesma corrente e estão à mesma distância. Só que o B1, ele está 2 vezes mais longe.
Lembra que o campo é inversamente proporcional à distância? Quanto maior a distância, menor o campo. Por isso o campo 1 ficou a metade, nem precisava de fazer conta, podia ir direto. Ficou a metade do B2. Por quê? Porque ele tem o dobro da distância. E são inversamente proporcionais. Então ficou B sobre 2, B e B. Então, B mais B dá 2B, menos B sobre 2 dá 1,5B. Por que eu fazendo assim aparecer esse negativo? Esse negativo é para me indicar que ele está no sentido de quem eu chamei negativo, ele está para baixo, ok? Esse sinal aqui não precisa de levar em consideração. Número 7. Uma espira, agora é espira circular com 10 pi centímetros de diâmetro. Então, olha, o diâmetro dela é 10 pi centímetros. Se eu for passar para metro, isso é 10 pi vezes 10 a menos 2 metros, porque aqui tá em metro, ó, ok? O diâmetro, a gente não quer diâmetro, a gente quer raio. O raio que a gente precisa é o diâmetro sobre 2, então vai ficar 10 pi vezes 10 a menos 2 por 2, que vai ficar 5 pi vezes 10 a menos 2 metros. Esse é o raio. A corrente, 500 miliampere. 500 vezes 10 a menos 3 ampere, que é o mesmo que 1, 2, 3, 0,5 ampere. Produz no seu centro um vetor de campo magnético igual a... Só quero jogar na fórmula. μ0 e 2 não tem o pi ficou na espira, R. μ0, 4π vezes 10 a menos 7, corrente, meio, 2, o raio é 5π vezes 10 a menos 2. Cortei. B vai ser igual, 4 vezes meio dá 2 vezes 10 a menos 7, dividido por 2 vezes 5, 10 a menos 2, que vai dar 2. Aqui, ó, vai dar 2 vezes 10 a menos 7, vamos colocar assim, ó, 10 a menos 1, porque 10 a primeira, com 10 a menos 2, 10 a menos 1. B é igual a 2 vezes 10 a menos 6, porque o menos 1 sobe positivo. Letra B de bola, 2. Simplesmente joguei na fórmula, mais nada, ok? Pura e simples substituição. Número 8. O condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido por uma corrente I. Vamos fazer assim, senão eu vou me perder todinha aqui. 62,8 ampere. O valor I na espiral circular de raio R, a fim de que seja nulo o campo magnético resultante no centro da espira será igual a. Então, esse aqui é o I do fio. Eu quero saber qual é o I da espira para que o campo resultante seja zero no centro da espira. Primeira coisa, essa corrente gera um campo como aqui dentro da espira? Essa corrente vai gerar dentro da espira um campo que vai estar entrando. Então, ó, esse é o B do fio. Então, o B do fio está entrando aqui, o B da espira tem que estar saindo para dar nulo, né? Então, o B da espira, se ele te pedir, ele não pediu, mas se ele pedisse, o B da espira tinha que estar saindo. Para o B da espira estar saindo, a corrente tem que ser no sentido horário ou anti-horário. Para ele estar saindo, lembra, ó, para ele sair de dentro da espira, ó, para ele estar saindo aqui, olha o sentido, anti-horário. Então, o I da espira, se ele pedir, se ele não pediu, tem que ser no sentido anti-horário. Porque o B da espira é assim, ó. Ok? Para dar zero com o B do fio. Agora, para o campo magnético resultante ser zero, é necessário que o B da espira seja igual ao B do fio. Quem é o B da espira? O B da espira é μ0 vezes I da espira dividido por 2 vezes o raio da espira. Ok? É igual ao B do fio. Quem é? μ0 I do fio dividido por 2π vezes quem é a distância que o fio está do centro da espira. Olha aqui, o fio até o centro da espira ele já deu direto. É 2Rs. Então agora eu vou cancelar, ó. Corto esse 2 com esse 2, esse μ0 com esse μ0, esse raio com esse raio. Eu fiquei com o quê?
o I da espira é igual ao I do fio, que é 62,8, dividido por 2π. O π ficou aqui, 2π. O I da espira é 62,8 dividido por 2, o π é 3,14. 62,8 dividido por 6,28. O I da espira, para ele dar nulo, tem que ser 10 amperes. Letra E. Certo? Então, só igualei, porque para dar nulo os campos têm que ser iguais em sentidos opostos, mas em módulo eles têm que ser iguais, eu descubro quanto que tem que valer o valor da corrente da espira. Ele não pediu, mas ele podia ter pedido. E qual é o sentido para que dê nulo? O sentido da corrente tem que ser no sentido anti-horário, para anular com o campo magnético que o fio cria no centro da espira. Número 9, a intensidade do campo magnético produzido no interior de um solenoide muito comprido, percorrido por uma corrente, depende basicamente só do número de espiras? Não. Só da intensidade? Não. Do diâmetro do solenoide? Não. Do número de espiras por unidade de comprimento e da intensidade da corrente? Sim. O campo magnético é uniforme em determinada região. Quando que o campo magnético é uniforme? Igual ao campo elétrico. Quando as linhas são equidistantes. Aqui o meu não ficou equidistante, né? Quando as linhas são equidistantes e paralelas. São paralelas. Direcionam-se para o norte, não. Para o sul, não. Afastam-se do norte, afastam-se do sul, não. Quando elas são equidistantes e paralelas. Certinho?